Bíblia, se você trouxe aí, Atos, capítulo 7. Atos 7, 51. Como eu já falei, estava com saudade de vocês. A gente tirou umas férias obrigatórias da igreja. Mas estamos aqui. Não sabemos quanto tempo vamos poder continuar fazendo os cultos, mas a princípio nós vamos fazendo, vamos adorando a Deus juntos. Aleluia. Atos capítulo 7, versículo 51. Essas palavras, quem está falando isso aqui é Estevão, um dos seguidores de Jesus. Ele diz assim: povo teimoso, vocês têm o coração incircuncidado e são surdos para a verdade. Resistirão para sempre ao Espírito Santo? Foi o que seus antepassados fizeram e vocês também o fazem. Que profetas seus antepassados não perseguiram? Mataram até aqueles que predisseram a vinda do justo, a quem vocês traíram e assassinaram. Vocês desobedeceram à lei de Deus, embora a tenham recebido das mãos dos anjos. Os líderes judeus se enfureceram com a acusação de Estevão e rangiram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para o céu e viu a glória de Deus e viu Jesus em pé no lugar de honra à direita de Deus. Olhem, disse ele, vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé no lugar de honra à direita de Deus. Eles taparam os ouvidos e aos gritos lançaram-se contra ele, arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. Seus acusadores tiraram os mantos e os deixaram aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto atiravam as pedras, Estevão orou: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e gritou: Senhor, não os culpes por este pecado. E com isso adormeceu ou desmaiou. Amém? O que a gente entende por essa palavra? A primeira coisa que a gente pode perceber, um pouquinho antes, lá no capítulo 6, vai falar sobre Estevão. Vai dizer que Estevão, homem cheio de graça e poder, realizava milagres e sinais entre o povo. Um dia, porém, alguns homens da chamada sinagoga dos escravos libertos começaram a discutir com ele. Eram judeus de Cirene, de Alexandria, da Cilícia e da província da Ásia. Nenhum deles era capaz de resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual Estevão falava. Primeira coisa que a gente vê em Estevão: cheio da graça e do poder de Deus, cheio do Espírito Santo, sabedoria e a presença do Espírito Santo na sua vida. Era evidente. As pessoas não conseguiam nem debater com ele. Você percebe isso? Gente, os religiosos fariseus da época não eram qualquer pessoa. Eles sabiam a lei de cor. E eles não conseguiam debater com Estevão. Eles não resistiam à sabedoria de Estevão. Eles não conseguiam entender como é que Estevão falava daquele jeito. E aí, além de tudo isso, o cara ainda era usado para fazer milagres e coisas maravilhosas. E as pessoas começaram a conhecer Jesus através da vida de Estevão. Lembrando que aqui em Atos, Jesus já havia morrido e ressuscitado. Então isso é depois da morte e ressurreição de Jesus. Estevão estava lá pregando sobre Jesus, falando de Jesus e sinais e maravilhas, e sabedoria e palavra de Deus, e o fogo pegava. E aí de repente chega uma galera e começa a pensar: nós vamos ter que acabar com esse cara, porque não dá. As pessoas seguem ele, as pessoas estão conhecendo cada vez mais esse Jesus por causa da vida desse cara. O que a gente vai fazer? Já sei. Vamos encontrar duas testemunhas, vamos pagar elas para dar um testemunho falso contra Estevão. Duas testemunhas, porque uma só testemunha não ia valer, tinha que ser duas, para comprovar que era verdade o que eles estavam falando. Eles compraram duas testemunhas e disseram: olha, tu vai lá e tu começa a falar para as pessoas que Estevão blasfemou contra Moisés, que era um cara muito importante para os judeus, né?
só porque ele abriu o mar vermelho e deu os 10 mandamentos, né? Deus através dele deu os 10 mandamentos. Então aí você vê assim que Moisés não era pouca coisa. E daí eles acreditavam muito em Moisés. Tipo, Moisés era quase Deus para eles, né? Tipo, abaixo de Deus já era Moisés. Daí eles disseram, ó, vamos dizer aí que ele blasfemou o nome de Moisés e blasfemou contra Deus. E os caras começaram a falar isso, espalhar isso aí, beleza, deu uma confusão, resumindo, cataram Estevão e levaram lá para a reunião dos líderes religiosos, para os líderes do povo de Israel. Botaram Estevão lá no meio. Cara, eles estão te acusando disso, disso, daquilo, o negócio está feio pro teu lado. Então aí, ele foi preso e levado para esses caras. E aí no capítulo 7 de Atos, que a gente leu só o finalzinho, que eu li o finalzinho ali com vocês, mas desde o início, eles pegam e dizem assim para Estevão, Estevão, te defende dessas acusações. Fala a respeito dessas coisas que o povo está te acusando aí. Estevão não faz a sua defesa. O que ele faz? Do início do capítulo 7 até o final, ele faz uma retrospectiva histórica do relacionamento de Deus com o povo. Ele vai falando desde o início, ele meio que prega para os caras que eram peritos na lei. Você está entendendo o que ele fez? Ele vai desde o início, desde Abraão, e vai falando, ó, Abraão fez isso, fez aquilo, aconteceu isso, aconteceu Moisés, e barará, aconteceu, e Davi, e vai falando tudo, meio que pregando para eles, fazendo uma retrospectiva de tudo. E aí, ele diz assim, olha só, Deus nunca, a presença de Deus nunca ficou restrita a um lugar, a um templo físico, a 4 paredes. Nem vocês ficam idolatrando esse templo aí. A presença de Deus, ela nunca ficou presa nisso aqui. Primeiro, quando era o tabernáculo de Deus lá no deserto, eles eram nômades, ficavam sempre perambulando lá pelo deserto. Então, quando eles tinham que sair, o que eles faziam? Catavam o tabernáculo, desmontavam, tipo uma barraca mesmo, e saíam andando. Só que como que eles sabiam que era hora de sair? Vamos ver os leitores da Bíblia aí. Como que eles sabiam? Uma nuvem. Cara, olha que coisa fenomenal. Tinha uma nuvem em cima do tabernáculo. Quando a nuvem subia, eles sabiam. Pega as coisas lá da gente, tá na hora de sair. Desarmavam as barracas, desarmavam as tendas, e eles iam aonde a nuvem ia. Vamos indo. Quando que a nuvem vai parar? Não sei, vai indo. Enquanto a nuvem estivesse em movimento, o povo estava em movimento. De repente a nuvem para e desce. Então é aqui que nós temos que armar o acampamento. Aí como é que a presença de Deus fica no templo, gente? Não fica no templo. O Senhor guiava o povo fora do templo. Também. O próprio Abraão não tinha templo, não tinha nada disso na época de Abraão, era muito antes. E Deus simplesmente chega para Abraão e diz, Abraão, sai do meio dos teus parentes e vai. Para onde, Senhor? Só vai. Você imaginou isso? Deus chegar para você dentro da sua casa, no meio da sua família, e Deus pegar e dizer para ti assim, ó, junta tuas roupas, se você tem filho, pega teus filhos, se não tem, é só tu mesmo, e vai. Para onde, Deus? Esquerda, direita? Vai. Vai que eu vou te dizer. Foi exatamente isso que Abraão fez. Ele não tinha ideia de onde Deus ia levar ele quando ele saiu do lugar que ele estava. E uma outra coisa que Estevão fala é que o povo sempre se rebelava contra Deus, sempre saía fora da vontade de Deus. E Deus sempre levantava profetas para falar, volta, senão vai dar ruim. Volta, senão vai dar ruim. E aí Deus mandava quem? Os babilônios, os filisteus, pau na galera. E a galera voltava para Deus. Mas aí, quando Deus mandava os profetas, muitas vezes, sabe o que os reis de Israel faziam? Perseguiam e matavam os profetas. Estavam ali para falar a verdade, estavam ali para direcionar o povo. Por que Elias estava na caverna? Famosa história que Elias está lá na caverna.
Porque Jezabel queria matar ele. Jezabel era a mulher do rei de Israel. Sempre matava. E qual é a recompensa, irmã, maravilhosa de Estevão? Estevão ficou como pregador top, ganhou muitas almas para Jesus e depois recebeu uma mansão maravilhosa com ouro, tinha muitas meninas, mulheres à disposição dele. Foi essa a recompensa de Estevão? Aqui na terra, estou falando aqui na terra. Qual foi a recompensa dele mesmo? Pedras. Ele morreu apedrejado. Você já imaginou isso? Morrer apedrejado? Morte dolorosa, lenta. Com certeza, do Senhor, ele recebeu um galardão enorme. Mas aqui nessa terra, ele morreu apedrejado. Só para lembrar, todos os discípulos morreram de formas muito cruéis, exceto João, que morreu abandonado lá na ilha de Patmos. Crucificado, decapitado, apedrejado. Calma que eu não quero desestimular você a seguir Jesus, não. Vamos lá para Mateus 24, quem tem a Bíblia aí? Mateus 24. Juro para vocês, gente, quando eu comecei essa mensagem, eu não sabia onde é que ia dar. Eu tinha esses dois textos na cabeça e aí eu disse, Deus, como é que eu vou juntar essas duas coisas? Mateus 24. Vamos ler do primeiro. Amém? Podemos? Quando Jesus saía da área do templo, seus discípulos lhe chamaram a atenção para as diversas construções do edifício. Ele, porém, disse, estão vendo todas essas construções? Eu lhes digo a verdade, elas serão completamente demolidas, não restará pedra sobre pedra. Mais tarde, Jesus sentou-se no Monte das Oliveiras. Seus discípulos vieram até ele e em particular e perguntaram, diga-nos quando isso tudo vai acontecer, que sinal indicará sua volta e o fim dos tempos? Jesus respondeu, não deixem que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e ameaças de guerras, mas não entrem em pânico. Sim, é necessário que essas coisas ocorram, mas ainda não será o fim. Uma nação guerreará contra outra e um reino contra outro, haverá fome e terremotos em várias partes do mundo. Tudo isso, porém, será apenas o começo das dores de parto. Então vocês serão presos, perseguidos, mortos. Por minha causa serão odiados em todo o mundo. Muitos se afastarão de mim e trairão e odiarão uns aos outros. Falsos profetas surgirão em grande número e enganarão a muitos. O pecado aumentará e o amor de muitos esfriará. Mas quem se mantiver firme até o fim será salvo. As boas novas a respeito do reino serão anunciadas em todo o mundo para que todas as nações as ouçam. Então virá o fim. Primeira coisa, eu fico imaginando, eu não sei vocês, mas quando estou lendo alguma coisa, eu fico imaginando na minha cabeça, né? Tá lá Jesus com os discípulos, estão andando lá pelo templo, saindo lá do pátio do templo. De repente os discípulos começam a olhar, nossa, mas esse templo, que aí já era um templo físico mesmo, construído, enorme, gigante. Nossa, mas que coisa linda isso aqui, gente, que coisa grande. O templo, para vocês terem uma ideia, na época de Salomão, ele foi revestido de ouro. As paredes, a arca, tudo. Como? As colunas, era revestido de ouro. Você imagina entrar num lugar desse, gente? E tipo, eles estavam vendo por fora, já saindo, e eles olhando, gente, que construção linda, que construção maravilhosa, né? Olha só. E eles falando, ô Jesus, tu já percebeu como é bonito esse templo? Como Jesus, olha, vou até ler. Está vendo todas essas construções, Jesus? Eu lhes digo a verdade, elas serão completamente demolidas. Não restará pedra sobre pedra. É como se Jesus estivesse dizendo para ele, gente, vocês estão andando comigo há tanto tempo, vocês não entenderam ainda que a presença de Deus, ela não fica presa a coisas físicas, vocês não conseguem entender isso? Cara, eu estou aqui com vocês, eu sou o filho de Deus.
E vocês estão presos a essas coisas que vocês podem tocar. Como assim? Não vai restar nada, isso aí vai cair tudo no chão, isso aí é pedra, isso aí... O que é o ouro perto do Filho de Deus? E aí, no versículo 3, quando Jesus fala que ia cair gente, falar para eles que o templo ia cair, que o templo ia derrubar, que o templo ia ficar ali no chão, era uma coisa assim, nossa, o cara é entendido, o cara realmente, olha, se ele vai derrubar o templo, tem poder esse homem. E aí no versículo 3 eles perguntam, Jesus, mas olha aqui, quando é que essas coisas vão acontecer? Tipo, o fim de tudo, o final dos tempos. E Jesus fala a respeito, um texto escatológico, um texto que fala a respeito do futuro, das coisas que iriam acontecer. Jesus começa a falar sobre o fim. Primeira coisa que Jesus diz, não se enganem. Não se deixem enganar. Vão vir muitos em meu nome, dizendo que sou eu. Muitos que vão falar em meu nome, mas que não é eu, não falam em meu nome. Não se enganem. Como é que a gente faz para não se enganar? Estou perguntando para vocês agora. Como é que a gente não é enganado? Conhecimento da palavra. Não tem outro jeito. Só isso? Não. Relacionamento com Deus também. E aí depois Jesus vai falando. Olha, vai ter muita guerra. Vai ter muita fome. Vai ter muito terremoto. E terremoto em várias partes do mundo. Qualquer semelhança com a nossa atualidade não é mera coincidência. Realmente. Muitas coisas que estão acontecendo são sinais da vinda de Cristo. Irmã, então tu quer dizer que esse vírus, essa coisa louca aí é porque Jesus realmente já está vindo? Eu não vou dizer que é um sinal imediato, mas é um resquício. É uma ponta. É um vislumbre. É algo que Deus, de vez em quando Deus faz isso com a humanidade, sabe? Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, peste negra, gripe espanhola. De vez em quando acontece umas coisas doidas assim no mundo, que tipo, para todo mundo e todo mundo fica, meu Deus, vai acabar o mundo agora. Por que Deus permite essas coisas? Para ver se o povo acorda. Para ver se a igreja acorda. Para ver se as pessoas lá fora acordam e pensam, meu Deus, sou milionário, dono de uma empresa multinacional, eu posso morrer amanhã. E aí, pessoas muito ricas, que têm muitas posses, vê as suas posses indo para o ralo. E percebem que aquilo não é nada. E Jesus fala assim, não entrem em pânico, tá? Vai ter guerra, vai ter fome, vai ter terremoto, vai ter um monte de coisa. Mas não entrem em pânico. Por que não entrem em pânico? Porque é necessário que essas coisas aconteçam. Ô, irmã, então tu está dizendo que esse vírus do capeta é necessário? Infelizmente, Jesus já tinha falado a respeito disso. Por que é necessário? Porque isso traz as pessoas para Deus. Isso faz as pessoas pensar que elas não são infinitas, que elas não são imortais. Isso faz a gente pensar que nós não somos imortais. Que existe um Deus. Que existe um fim. E aí Jesus fala, olha, mas quando tudo isso aí acontecer, não é o fim, mas é apenas o começo das dores de parto. Qual é o final do parto, gente? Quando é que o parto acaba? Quando o bebê nasce. Então, quando Jesus fala, isso é só o início das dores. Eu não tive contração, graças a Deus. Mas quem teve para ter filhos, diz que é uma dor insuportável. E aquele negócio só vai crescendo, vai subindo. E até as mães mais natureba, que queriam ter os filhos da forma mais natural possível, quando chega no pico da dor do parto, pelo amor de Deus, me dá anestesia que eu não aguento. Porque a dor vai subindo, vai subindo, vai subindo, e vai apertando, e vai apertando, e vai apertando. Quando a mulher acha que ela não vai aguentar mais, a criatura
sai e nasce. É mais ou menos isso que Jesus está falando aqui. É o início das dores, é o início do negócio, é o início das contrações. Vai aumentar, vai aumentar, e vai aumentar, e vai aumentar, e vai aumentar, e vai aumentar. E quando a humanidade, quando a igreja achar que não aguenta mais, o Filho nasce, Jesus vem, Jesus rompe. Aleluia, Jesus. O Senhor rompe as nuvens e todo olho o verá, todo olho o verá, todo joelho se dobrará. Não existe rei, não existe presidente, não existe ministro, não existe ateu, não existe ninguém que não vai se dobrar diante dele. Todo olho o verá. Você já imaginou esse evento? O céu rompendo, abrindo. Você já viu aqueles dias bem bonitos, que o céu tá meio laranja, meio rosa? E aí você olha assim, gente, que coisa mais linda. Você já pensou quando Jesus vier? O céu romper e vir Jesus com os seus anjos. E você dentro da sua casa, você olhar para o céu e perceber que Ele veio. Jesus ainda continua dizendo, ele diz, olha só, o pecado, ele vai aumentar muito, muito, muito. A iniquidade, algumas tradições dizem que a iniquidade, ela vai se multiplicar. O pecado, ele vai aumentar muito, 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 muito. E por causa disso, do pecado aumentar, a iniquidade aumentar, o amor de muitos esfriará. O pecado, a soberba, o que explica uma pessoa roubar de muitas pessoas o seu sustento, senão a ganância pelo poder e não ter amor pelas pessoas que estão padecendo. O amor, o pecado se multiplica e o amor se esfria. E o versículo que eu mais gosto: mas quem se mantiver firme até o fim será salvo. Não é até a metade do caminho, não é até nos domingos que eu ia na igreja, é até o fim, até o fim. Não negar a Jesus, permanecer firme até o fim. E aí Jesus termina dizendo, e quando será o fim então? Ele finalmente diz a resposta. Você quer saber quando Jesus vem? Quando vai ser o fim? As bodas novas a respeito do reino serão anunciadas em todo o mundo, para que todas as nações ouçam. Então virá o fim. Você acha que o surgimento da internet é por acaso? Ou você acha que a internet não é uma das ferramentas mais poderosas para a humanidade inteira saber do Evangelho? Se fosse antes da internet e a gente pensasse, nossa, o Evangelho chegar a toda a nação, a todos os países, até aqueles países mais pequenininhos, mais isolados, aquelas ilhas mais pequenas. Nossa, é muito difícil. Tipo, chegar alguém lá para pregar o Evangelho, para falar. Aí quando apareceu a televisão, a galera já ficou ligada. Já é importante isso aí. Porque a televisão já é um meio de comunicação que não precisa estar lá pessoalmente. Agora com a internet, então, eu não posso dizer para você a data certa, o horário, o minuto, o segundo. Ó, Jesus vai vir no dia tal, do dia, não é, do mês tal, do ano tal. Eu não posso falar isso para você porque eu não sei. Mas uma coisa é certa. Quando todo o mundo tiver ouvido falar do Evangelho, da mensagem de Jesus, Ele vem. Aleluia. Eu me alegro tanto com isso, de saber que Ele vem. Você já parou para pensar o dia em que você se encontrar com Ele, pessoalmente, você vê Ele, cara. Se encontrar com Ele. Eu ouvi um
pastor falando um negócio que eu fiquei pensando depois. Tipo, ele dizendo assim, cara, tem gente que acha, tipo assim, Jesus vai vir como, né, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Esse termo Maranata é um termo aramaico que significa bem isso. Ora vem, Senhor Jesus, vem, Senhor, vem, meu Senhor, volte, vem logo. Mas aí tem gente que pensa, tipo assim, não. Mas eu nem arrumei uma namorada ainda. Eu nem arrumei um namorado ainda. Eu nem casei. Eu nem tive filhos. Eu nem cheguei no emprego que eu queria. Eu nem terminei minha faculdade. Como se Jesus fosse uma interrupção dos nossos planos. Você já parou para pensar nisso? Irmã, então quer dizer que tu não tem mais expectativa de vida nenhuma. Eu tenho. Quero fazer muitas coisas, ainda quero cursar uma segunda faculdade. Estou longe de chegar no estágio da profissão que eu queria. Estou buscando chegar nesse lugar. Você não deve desistir dessas coisas, deve continuar. Só que você tem que estar preparado, cara. Se Jesus for vir daqui um segundo, você tem que estar querendo, por mais que, tudo bem, eu quero ainda, sei lá, quero ter outro filho, quero ter isso, quero ainda buscar aquilo. Beleza, tudo bem, mas Senhor, isso aqui é segundo plano. O primeiro plano é me encontrar contigo. O primeiro plano é tu vir. Se tu vir, acabou, beleza, vambora. Não quero ficar aqui. Não queira ficar aqui. Bota uma coisa na sua cabeça. O seu país, o seu lugar mesmo, não é o Brasil. Você tem uma pátria celestial, não é daqui. Você não é daqui. E para encerrar, quero fazer uma pergunta para você. Como ficou a sua vida nesses últimos meses que não teve culto? Nesses últimos dias, semanas aí? Pensa aí. Como é que ficou a sua vida? Quero que você pense, não quero que nem olhe para mim agora. Quero que você pense como é que ficou a sua vida com Deus depois que acabou os cultos aqui. Você depende da igreja para estar conectado com Deus? Você está dependendo da igreja, do culto, para estar conectado com Deus? Você está dependendo de um templo físico? Como os discípulos, você está admirado com um templo físico? Ou como os fariseus lá questionando Estevão? As leis, as coisas palpáveis, as coisas... E Estevão lá, tô nem aí pra ti, cara, eu tô vendo Jesus, entendeu? Pode jogar pedra, porque a primeira pedra que me matar vai me levar pra perto dele. Jesus estava vendo, Estevão estava vendo Jesus. Ele falou. Ele disse, olha, eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé. Olha só o que eles fizeram, eles taparam os ouvidos e aos gritos lançaram-se contra ele. Foram para agarrar ele, para matar ele. E ele tinha acabado de dizer, cara, eu estou vendo Jesus, ele está à direita de Deus. Estevão foi o primeiro mártir do evangelho, foi o primeiro a morrer, Jesus. O nome dele ficou gravado na história. Muitos anos depois, nós estamos aqui falando de Estevão. Existe legado maior que esse? Existe riqueza que se compare a isso? Cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria, cheio do poder de Deus. Por isso é que ele estava capacitado a morrer por Jesus. Talvez você olhe para dentro de você, como às vezes eu olho para dentro de mim, e penso assim, quando eu leio a história desses caras aqui, como Estevão, como Pedro e tantos outros, e eu começo a pensar, meu Deus, será que eu seria capaz de morrer pelo Senhor? Tipo, chegar alguém assim, botar uma pistola na minha cabeça, tipo, dizer assim, nega Jesus, senão tu vai morrer. E aí eu não negar Jesus, será, Senhor, que eu tenho essa... E aí eu comecei a pensar, mas o que é que a gente precisa para estar disposto a morrer por ti? E aí eu aprendi com Estevão.
Eu tenho que estar cheio de Deus. Eu tenho que estar cheio do Espírito Santo. Eu tenho que estar cheio de sabedoria de Deus. Eu tenho que estar transbordando de Deus. Porque aí, isso me capacita para morrer por Ele. Porque nada mais importa para mim. Ele é o que importa. Ele está acima de tudo na minha vida, acima dos meus planos, acima de tudo. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Você pode pensar assim, como eu já pensei. Ah, mas a minha avó falava que Jesus estava voltando, a minha mãe falou que Jesus estava voltando, agora eu estou falando que Jesus está voltando. Ele pode demorar mais 1000 anos para voltar, vamos dizer assim. Mas você não tem 1000 anos. Você não tem 1000 anos, eu não tenho 1000 anos. O nosso tempo é limitado. E o que nós temos feito com a nossa vida? Agora que esse corona aí mesmo que reduziu. Já era pouco. Agora ficou quase nada. O Espírito Santo de Deus, a Bíblia vai dizer que Ele é o selo. Ele é a marca que está em você, que te garante o céu. Você sabia disso? A palavra de Deus diz que o Espírito Santo ele é o selo, é como se fosse um carimbo no seu peito, dizendo, pertence a Deus. Tem o Espírito Santo? Pode subir. Morreu com o Espírito Santo? Pode subir. Morreu sem o Espírito Santo? Pode descer. Deus quer usar você. Fique em pé, nós já vamos orar. Deus quer usar você como uma flecha para atingir um alvo. A pergunta que não quer calar é: você quer? Você deseja ser usado por Ele? Viver coisas inacreditáveis? Viver doideiras, loucuras que o mundo não acredita? E aí, gente, se apenas alguns meses longe da igreja, longe desse templo físico, o qual Deus não está preso, já foi suficiente para te afastar do propósito de Deus? Para te afastar do amor de Deus? Será que já não é hora de começar a mudar as atitudes? Para que tenha uma mudança real na sua vida? Real. Não estou falando de mudança de domingo, que muda domingo, segunda tá tudo a mesma coisa. Não estou falando mudança de domingo, eu estou falando mudança real. Eu quero orar com você. Se você deseja uma oração, quero te convidar a fechar os seus olhos. Eu ia convidar para vir na frente, mas não pode. Mas eu ia te convidar a fechar os seus olhos. E se essa palavra falou com você, o que eu tenho certeza que falou, porque foi Deus que me deu essa palavra. Deus me deu um texto lá do fundo lá e outro lá do outro lado. E eu disse, Deus, como é que eu vou conectar essas duas mensagens? Mas depois eu vi que era Deus mesmo, porque o negócio deu certo. E eu quero que você conecte o seu pensamento com Deus. Fala para Ele aquilo que te incomoda, aquilo que não deixa você mudar, aquilo que te agarra, aquilo que te prende. Fala para Ele. Senhor Jesus, Espírito Santo de Deus, eu tenho certeza, Senhor, convicção, absoluta certeza de que foi Tu, Senhor, que me deu essa palavra. Eu tenho certeza disso. Eu sei, Senhor, que Tu vem. Eu sei que Tu vai voltar. Eu sei que o Senhor vai levar a Sua igreja. Com a palavra diz, o Senhor vai arrebatar. O Senhor vai tirar com mão forte a Tua igreja dessa terra, Senhor. Eu creio nisso. Creio e espero por esse dia.
E eu te peço, Senhor, cada um que está aqui, que ainda não tem certeza, Senhor, se a sua alma está carimbada pelo Espírito Santo, que o Senhor venha tocá-los agora. Espírito Santo, a minha parte eu fiz, eu trouxe a tua mensagem, eu trouxe a tua palavra, aquela que o Senhor pediu, aquela que o Senhor colocou no meu coração. Mas agora, Senhor, é a tua parte. Espírito Santo de Deus, aquele que capacita, aquele que convence a gente das coisas que precisamos melhorar, das coisas que precisamos mudar. Espírito Santo de Deus, é a ti, Senhor, que eu peço, no nome de Jesus, cada coração que desejar, Senhor, estar mais perto de ti, que desejar mudar, Senhor, algumas das suas atitudes, eu te peço, Senhor, nesse momento, toca, Espírito Santo, toca, Senhor. Toca, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. A porta da casa mais simples, que o anjo da morte não entra. A estrada que corre por mar, rocha que mata minha sede é você. É você. Mais perto do monte, mais perto da face, me escondo com o peso da tua glória. Mais perto do monte, mais perto da face, medo quer me parar, então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar, que me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, o que me faz tremer as pernas. A porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Eu gosto muito dessa música, que ela fala de um momento em que o povo de Israel era para ter conhecido Deus de uma forma mais íntima, de uma forma mais intensa. Era para eles ter se achegado. Mas quando a glória de Deus cobriu um monte, eles tiveram medo. Medo do desconhecido. Medo do que iriam viver. Medo do que Deus tinha. Eles tinham medo. E aí eles disseram: não, faz o seguinte, Moisés, vai no nosso lugar, porque a gente não quer. E eles perderam e deixaram de experimentar o mais de Deus, o que de maior Deus tem. Eu não quero que vocês percam isso. Eu quero que vocês encontrem um monte, cheguem diante da face de Deus, e cheguem mais perto de Deus. Por isso que a música diz: o vento forte é você, a tempestade é você, o que me faz tremer as pernas é você, a porta aberta é você, mas a fechada também é você. Se você coloca isso na sua vida diante de Deus, Ele vai agir para que a sua vida se aproxime cada vez mais dEle. Vão vir tempestades mandadas por Deus às vezes, vão vir dificuldades, mas que elas vão te aproximar de Deus. Não é isso que a gente está vivendo? Aleluia. Amém? Eu navegarei no oceano do Espírito.
e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo em som de Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo em som de Pentecostes e enche-me de novo. Senhor, nós te agradecemos, Jesus, por esse momento, Pai, na tua presença, na tua casa. Senhor, as nossas vidas, elas estão nas tuas mãos. A nossa vida, a nossa família, a nossa casa, tudo que nós temos está nas tuas mãos. Nós não temos, Senhor, domínio sobre a situação, mas o Senhor está no controle. A tua palavra nos garante que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que te amam. E nós te amamos, Senhor. Deus, eu te peço que essa palavra, Senhor, que ela fique, Senhor, fixada, que ela fique, Senhor, literalmente pregada, Senhor, no coração e na mente de cada um que ouviu essa noite. E que ela possa guiá-lo, Senhor, por muitos dias. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Você pode aplaudir o nome do Senhor? Glória a Deus. Tome seu assento, só vou dar alguns recados.